O fato é que, em termos da declarada, da assumida presunção chinesa de se tornar a potência hegemônica mundial, a epidemia de coronavírus beneficiou a ditadura chinesa. Nós temos vários depoimentos, alguns contraditórios em relação à origem do vírus. Inicialmente, predominavam os depoimentos sobre o surgimento em mercados de animais selvagens. Isso depois caiu. A tese predominante passou a ser de que vinha de laboratório, mas que não tinha sido um ato criminoso, que eram experimentos e que escapou. O vírus tem uma série de teses sobre se esta mutação seria compatível com as mutações naturais. Aí alguns já tinham dito que ela era artificial. E agora vem esse depoimento. A gente não tem que tomar nada disso como conclusivo, mas é um depoimento importante que tem que entrar na investigação. Isso precisa ser investigado, até porque a Organização Mundial da Saúde, que tragicamente se tornou um anexo político da China, que é uma ditadura, ela tem falado toda semana em alertas sobre novas pandemias. Assim, isso é altamente misterioso, né? Quer dizer, uma organização supostamente científica fazendo prognósticos, assim como se estivesse num jogo de cassino, né? Numa aposta lotérica sobre prognósticos sombrios, né? Então, o que a gente deve perceber para calçar essa investigação é que, de fato, né? E eu não estou aqui tentando sustentar a tese desta médica. Eu só estou observando o contexto para ajudar na investigação que tem que ser feita. Economicamente, o país que se beneficiou com a pandemia em relação ao resto do mundo foi a China, né? É o único PIB que cresce em 2020, né? De forma expressiva. Eu acho que a Índia está mais ou menos ali neutro e o resto todo mundo recessão, né? Isso é um dado para os investigadores avaliarem. Outro dado, a China, que é uma ditadura, foi ali, junto com a OMS, a artífice, a proponente dessa coisa chamada lockdown, né? Que é uma medida extrema, sem precedentes, que estamos vendo aí no decurso de 6 meses de pandemia, sem critérios e sem verificação científica possível dessa eficácia, né? Uma medida destrambelhada e muito grave, que também vem de lá, né? Que também vem da China. Então, a partir daí, quer dizer, você vê um país, como já dissemos, o Zé acabou de ressalvar isso aqui de forma importante, um parceiro comercial brasileiro, eles também dependem muito de produtos brasileiros, do minério brasileiro, mas enfim, eu quero chamar a atenção, não vamos esquecer da China, dos chineses, dos bons empresários chineses, etc. Mas, de fato, se a tese dessa médica estiver correta, né, e o vírus tiver sido criado pelo Estado Nacional Chinês ou por uma iniciativa de alguém mais realista que o rei, né, querendo ajudar a China, tudo é possível. O fato é que, em termos da declarada, da assumida presunção chinesa de se tornar a potência hegemônica mundial, a epidemia de coronavírus beneficiou a ditadura chinesa. E a guerra tradicional, aquela de baioneta, fuzil daqui, fuzil do outro lado, com invasão, com ocupação territorial, isso acabou. Isso, para mim, é muito difícil que aconteça. Talvez a última grande guerra mesmo tenha acontecido no Iraque. Agora, a guerra não acabou e nem vai acabar nunca. O que há é uma substituição. Então, já existe uma nova guerra, que é uma guerra por controle de banco de dados, isso é inegável, né? Controle de tecnologia, banco de dados, tecnologia e de mercado. Essas guerras são importantíssimas e estão em andamento. Banco de dados, você não precisa ocupar um país. Se você domina um país através do banco de dados e de controle, é possível você ter vamos dizer assim, um controle total sem fazer o domínio territorial. Diante disso, eu acho que os Estados Unidos e China já estão há muito tempo diante de uma guerra parecida. Esse caso especial aí, eu não gosto, você me conhece, eu não gosto de embarcar
nessa história aí de conspiração, de teoria de conspiração. Já houve um estudo feito por países independentes mostrando que esse coronavírus 2, né, ele não foi criado em laboratório, que ele existe na natureza, que ele veio de animais e que a novidade é que ele já transmitiu, inclusive, para humanos, mas a novidade agora é que é a adaptação do vírus, que transmite de humano para humano, e aí provocou essa devastação no planeta. Uma devastação no planeta, nunca nada parecido. A guerra biológica, em 1972, ela estava sendo desenvolvida de tal forma que os países entenderam que era um tiro no pé e assinaram um tratado contra o uso e proliferação de armas biológicas. Historicamente, sempre foi usada de colocar cadáveres em nascentes de rios para contaminar cidades inteiras, jogar corpos com varíolas em algumas cidades para contaminar. Isso é um tipo de arma biológica. Os exércitos não gostam desse tipo de armas porque elas não têm limite, elas não têm fronteira. Se você joga uma arma biológica num determinado ambiente, ela volta. Atualmente, a mais conhecida é a antrax. É um bacilo que provoca doenças, pneumonias e tal, e isso, da mesma forma, ela não tem fronteiras. Então, eu descarto essa possibilidade de que a China tenha desenvolvido uma arma biológica, até porque ela foi a primeira a ser atingida, né? Então, a não ser que ela tenha um antídoto, né? Não tem vacina e não tinha o antídoto. Então, eu descarto essa possibilidade. O que eu vejo é o seguinte, é que a China ficou muito tempo em silêncio, não fez o alerta necessário, conhecia o perigo do coronavírus 2 e tinha experiência do coronavírus 1, né, que deu essas doenças pulmonares, e tinha conhecimento e não avisou ao mundo, e a OMS está devendo isso à população mundial sobre o posicionamento. Então, eu não acredito que seja uma guerra biológica, e eu teria que ter mais informações do que simplesmente essa cientista dizer, através desses argumentos, que foi um vírus de laboratório. Foi assim no caso da AIDS, disseram que era um vírus criado em laboratório pelos americanos para matar gays, e foi assim em outras ocasiões. Então agora eu realmente não acredito que alguém tenha coragem de criar um vírus tão mortal, sabendo que até ele próprio poderia ser contaminado. Para você ter uma ideia, o primeiro médico que fez o alarme, ele morreu. Então eu não acredito na possibilidade de que seja uma arma biológica, não.